Um homem que perdeu tudo: seu título, sua família, sua liberdade e sua pátria. Mas no meio do sangue e da poeira da arena, o que realmente guia a lâmina de Maximus não é a vingança, é o desejo de voltar para casa. Em 2000, o diretor Ridley Scott e o compositor Hans Zimmer reinventaram os filmes épicos para o século XXI com Gladiador. E o grande segredo dessa obra-prima não está apenas na escala das batalhas ou nas espadas, está no contraste acústico brilhante entre o barulho da guerra romana e o silêncio espiritual do Elísio. Hoje, no Discorshit Brasil, nós vamos dissecar a ciência e a alma por trás da trilha sonora que emocionou o mundo e redefiniu o cinema épico. Fala pessoal, eu sou Fernando Agerte, já deixa seu like, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Você também se arrepia toda vez que ouve a música do final de Gladiador? Quando Hans Zimmer foi convidado para compor a trilha de Gladiador, o gênero Peplum, os chamados filmes de capa e espada da Roma Antiga, estavam praticamente mortos em Hollywood. Por décadas, a música desse tipo de filme seguia o padrão estabelecido por mestres como Miklos Rozsa em Ben-Hur, um filme que ainda nós vamos falar por aqui. Fanfarras estridentes de metais, marchas militares rígidas e arranjos sinfônicos ultraformais. Mas Zimmer sabia que esse estilo soaria distante e ultrapassado para o público do ano 2000. Ele queria uma trilha tátil, orgânica e profundamente emocional. Zimmer percebeu que Roma era uma máquina militar gigante, mas Maximus era apenas um camponês que foi forçado a se tornar soldado. Por isso, a música não podia focar apenas na glória do império, ela precisava focar na ferida da alma do protagonista. E essa mudança de visão fica clara logo na primeira grande cena de ação, a batalha na floresta da Germânia. Na faixa de Battle, Hans Zimmer cometeu uma ousadia rítmica genial. Em vez de criar uma marcha militar tradicional com compasso de 4 tempos, ele compôs a música da batalha como uma valsa de 3 tempos. Esse ritmo de valsa dá ao massacre uma sensação quase operística e poética, como se a morte e a destruição fossem uma dança macabra inevitável. Além disso, Zimmer se inspirou abertamente na obra Os Planetas, do compositor erudito Gustav Holst, especificamente na peça Marte, o Trono da Guerra, para criar aqueles metais graves e ameaçadores. A música combina violões, sanfonas e percussão de combate, simulando o peso do metal das armaduras e a brutalidade de um exército marchando sobre o lamaçal. Mas por mais genial que Zimmer seja com a orquestra, a metade da alma desse álbum pertence à cantora e compositora australiana Lisa Gerhard, ex-integrante da banda Dead Can Dance. Ridley Scott e Hans Zimmer perceberam que a orquestra sozinha não conseguia transmitir o mistério do mundo espiritual antigo. Quando Lisa Gerhard entrou no projeto, ela trouxe não apenas a sua voz contralto profunda, mas também a sua forma única de cantar. Lisa não canta em inglês, nem em latim, nem em italiano. Ela utiliza a glossolalia, uma técnica onde a cantora inventa o seu próprio idioma abstrato de sons e vogais. Ao cantar palavras que não existem em nenhum dicionário, a música de Lisa Gerhard ignora as barreiras da linguagem falada e fala direto com o inconsciente do espectador. O uso do dudok,
aquele instrumento tradicional de sopro armênico feito de madeira de damasco, ao lado da voz de Lisa, cria a sensação de que estamos ouvindo a própria voz da terra, dos ancestrais e dos deuses observando a tragédia de Roma. Tudo isso deságua no encerramento mais emocionante da história dos filmes de época, a música Now We Are Free, ou seja, Nós Estamos Livres. Repare na ironia poética dessa faixa. Na cena final, o herói morre. O corpo de Maximus está estendido no chão de poeira do Coliseu. Mas a música não é uma marcha fúnebre triste ou depressiva. Ela é um tema de libertação e vitória. Os acordes sobem de tom, a percussão traz um ritmo de caminhada e a voz de Lisa Gerhard atinge tons de pura celebração. A música nos diz que a morte não foi a derrota de Maximus, foi o momento de sua maior vitória, a quebra de suas correntes e a reunião definitiva com sua família no Elísio. É o triunfo da alma sobre o império. A trilha sonora de Gladiador provou que um grande filme de ação não vive apenas de força física, mas do tamanho de sua vulnerabilidade emocional. Hans Zimmer e Lisa Gerhard nos deram um clássico eterno que continua arrepiando gerações 25 anos depois de sua criação. Mas e para você? Qual é a música que mais te emociona nessa trilha? É a fúria da batalha de abertura ou o alívio de Now We Are Free? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você curtiu essa análise profunda, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O The Score Sheet Brasil vai ao ar toda terça-feira no YouTube. Um grande abraço e no próximo episódio nós vamos explorar a trilha sonora nos filmes de terror através de um clássico. Já imagina qual pode ser? Deixe aqui nos comentários e até semana que vem.